Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando a edição do Conexão Beto Andrade. E já aproveito para chamar você para curtir o nosso canal, se inscreva, dê aquele like que é muito importante a sua participação aqui conosco, tá certo? Paixão de Jesus Cristo, esse é o nosso tema de hoje e para falar sobre o assunto, vamos receber com carinho o padre Antônio Diego, da paróquia Santa Maria Mãe de Deus, no bairro da Macaxeira, no Recife, cidade aqui, capital de Pernambuco. Padre Antônio Diego, seja bem-vindo ao Conexão Beto Andrade. Olá, Beto. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, né? Para todos que nos acompanham e para você também. Então, com alegria que estamos na Semana Santa, né? Celebrando os principais mistérios da nossa fé. Justamente são a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na quarta-feira de cinza é onde a gente começa a quaresma, são 40 dias após a quarta-feira de cinza, a quarta de cinza lá do carnaval, né? Logo assim que está terminando o carnaval, começa essa quaresma, segue para a Páscoa de Jesus, é uma preparação para a Páscoa. Como é que inicia, o que é o simbolismo e o percurso da quaresma? Então, a igreja ela tem um calendário litúrgico, né, que é diferente do calendário civil. O calendário civil começa, como a gente sabe, 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro. E o calendário litúrgico sempre começa com o tempo do advento, no final do ano civil. Né? O tempo do advento começa ali no final de novembro, que é a preparação para o Natal. Né? E aí, então, a gente tem o tempo do advento, depois vem o tempo do Natal, vem a primeira parte do tempo comum, e aí vem o tempo da quaresma. Né? Depois do tempo da quaresma, vem o tempo da Páscoa. Depois do tempo da Páscoa, a gente volta para o tempo comum. Né? Então, o calendário é assim, rotativo. Né? Vem um tempo atrás do outro dentro desse calendário litúrgico. Então, o tempo da quaresma, especificamente, como você falou, começa ali depois do carnaval, né? Então, na quarta-feira de cinzas. Né? E é um tempo assim de penitência, né? Um tempo de reflexão, tempo de preparação para a grande festa cristã, a maior festa cristã, que é a Páscoa. Né? A razão da fé cristã é a ressurreição de Jesus. E a Páscoa, justamente, é a festa da ressurreição, é a festa da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. E como toda festa há uma preparação, né? Se a gente vai fazer uma festa de casamento, de batizado, de aniversário, nós nos preparamos antes. Então, imagine a maior festa da nossa fé, que é a Páscoa de Jesus. Então, por isso que temos esses 40 dias de preparação, que é justamente este período da quaresma, né? Que vai da quarta-feira de cinzas até a quarta-feira da Semana Santa. Né? A quaresma ela não termina ali no domingo de Ramos, ela vai até quarta-feira da Semana Santa. E na quinta-feira da Semana Santa, a gente inicia o tríduo pascal. Aí sim termina a quaresma e a gente entra naquele tríduo de preparação para a Páscoa. O que compõe e o simbolismo e significado dele, Padre Antônio Diego? Então, a palavra tríduo, né, o nome já está dizendo, são três, né, significa três. Então, 3 dias de preparação para a Páscoa do Senhor. Né? Então, o primeiro dia do tríduo pascal, que é a Quinta-feira Santa, nós temos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, né, sacramento da ordem. Então, são 2 sacramentos que Jesus institui na última ceia que ele celebrou, né, que para nós, na nossa tradição católica, a última ceia que Jesus celebrou, que ali foi uma ceia judaica, né, foi a primeira missa. Para nós, aquela foi a primeira missa. Naquela ocasião, então, Jesus institui, né, a Eucaristia e o sacerdócio, como também tem aquela celebração do lava-pés. Né? Então, este é o primeiro dia do tríduo pascal, é a Quinta-feira Santa. Também na Quinta-feira Santa, todos os bispos do mundo se reúnem na sua catedral, que é a igreja mãe de cada diocese, para celebrar com o seu clero e também com o seu povo, né, a renovação das promessas sacerdotais, que acontece na missa, que é conhecida como Missa dos Santos Óleos. Então, todos os bispos fazem essa celebração na sua diocese, né, com o seu clero, né, e com o seu povo.
né, coisa que diante da pandemia não está sendo possível fazer, né? Então, pelo menos aqui, né, a missa dos Santos Óleos vai ser lá na Catedral de Olinda, como de costume, que é a igreja-mãe da Arquidiocese de Olinda de Recife, porém, apenas com o arcebispo e um número reduzido de padres, né, por conta da pandemia, né? Já as celebrações, como a gente sabe, diante do decreto do governo do Estado, as celebrações a partir do dia 1º poderão ser presenciais, né? Claro, seguindo todos os protocolos aí de distanciamento e higiene, né? Então, a Quinta-feira Santa é o primeiro dia, né? A Paixão de Cristo também faz parte do tríduo, né? Acontece que a Quinta-feira Santa, que, que nós temos a Missa dos Santos Óleos e também a celebração da Ceia do Senhor, né, com a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, é o primeiro dia do tríduo. Aí entra no segundo dia, que é a Sexta-feira da Paixão, né? Então, justamente a Sexta-feira da Paixão, geralmente é o dia na Semana Santa que as pessoas vão mais à igreja, né? Geralmente mais até do que a Vigília Pascal e mais até do que até o próprio Domingo de Páscoa, né, por todo o simbolismo, o significado, o dia que Jesus morreu, né? Então, a sexta-feira, geralmente na sexta-feira da Paixão, nós temos as vias sacras, na parte da manhã, como teremos também aqui na paróquia, e às 15 horas, nós temos a celebração da Paixão do Senhor, né? Que na celebração da Paixão do Senhor, então nós fazemos memória, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Então, nós temos na celebração do Senhor, temos ali o momento da liturgia da palavra, temos o momento ali a adoração da cruz, né? E também da comunhão, né? E vale ressaltar que Sexta-feira da Paixão é o único dia no ano que não tem missa. No mundo inteiro não tem missa, né? Então, essa celebração da Paixão do Senhor é uma liturgia, porém não é uma liturgia eucarística, né? Não é a missa, né? Mas é uma liturgia que faz memória, né, ali do sofrimento de Jesus, né, de sua paixão e morte, né? E também, como de costume, em tempos normais, nós tínhamos a procissão do Senhor Morto, né, após essa liturgia da celebração da paixão do Senhor, né? Ressaltando que, às vezes, algumas pessoas interpretam mal, né, assim, as tradições católicas. Então, a procissão do Senhor Morto, ou aquela questão do beijo da cruz, a adoração da cruz, né? Não significa, ali não é para dizer que Jesus está morto, né? A gente sabe muito bem que Jesus ressuscitou, que ele está vivo. É apenas um simbolismo, né, para fazer memória ali da paixão de Jesus, né? Porque toda a história da salvação do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as liturgias são cheias de símbolos, né? A própria adoração da cruz, né, que a gente chama nessa liturgia da Sexta-feira da Paixão, não é para adorar a imagem, né, de forma alguma, que na doutrina católica não se adora a imagem, né? E, infelizmente, há algumas interpretações equivocadas, né, da nossa tradição nesse sentido. Mas quem é católico, praticante, etc., conhece a liturgia da igreja, a doutrina, né, sabe que nós só adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus na Eucaristia, também está a Santíssima Trindade na Eucaristia, né? As imagens são símbolos, né? Os santos são pessoas que nos guiam para Jesus, né? Mas que nós não adoramos, né? Nós sim respeitamos, veneramos temos eles como exemplo, né, no seguimento de Jesus, né? Padre, Bem, a então, paixão... esse é um pouquinho do resumo, né, da Sexta-feira da Paixão. Lembrando que é um dia também de jejum e abstinência, né? O jejum é justamente você comer pouco, né? Não quer dizer que não vai comer nada. Mas Mas muita geralmente gente toma um vinhozinho, tem uma comida um isso, pouco mais farta. isso. Aí tem gente que na sexta-feira come mais, né? Em vez de comer menos, come mais. Então, geralmente a gente recomenda assim aquelas pessoas de 18 a 60 anos que tenham boa saúde, né? Então, que façam, no caso, o jejum, que é comer pouco, e a abstinência, que é não comer carne nesse dia, né? Justamente como questão de respeito, né? Pelo dia em que se faz memória da paixão e morte de Jesus. Agora, padre, há algo assim um pouco difícil, sabendo que a gente está no momento de pandemia
e que muitas pessoas não têm nem a carne, nem a galinha para comer, e muito menos o peixe. E se ganham uma galinha, o que fazer nesse dia? Não come a galinha? Olha, veja só, a, a doutrina da igreja ela é para nos ajudar, né? Não é para nos escravizar, é para nos ajudar. Né? Então, assim, o ideal, aqueles que tenham condições, né, que evite comer carne nesse dia, né? Agora, sim, é claro, Deus na sua misericórdia, né, ele vai ver se por acaso tem alguém ali que está passando extrema necessidade, que não tem condições de comprar o seu peixe, né, enfim, e está precisando ali, né, digamos, comer uma galinha, né, eu não acredito que essa pessoa vai estar cometendo um pecado grave por conta disso, né? Então, isso se ela está fazendo por necessidade mesmo, né? Agora, aquelas pessoas que puderem evitar, né, comer carne, né, galinha, etc., comer o seu peixe, ou então, por humildade, se não tem nem peixe, nem galinha, nem carne, né? Comer a comida pura, né? Um dia só na semana, um sacrifício, né? E ninguém vai morrer por causa disso, né? E lembrando que são 2 dias no ano que a igreja, ela, digamos assim, apresenta como obrigação o jejum e a abstinência, né? Que são justamente a quarta-feira de cinza, que é o início da quaresma, e a sexta-feira da paixão. Há quem goste de fazer toda sexta, né? Tem gente que toda sexta evita comer carne, né? Ou tem gente que, por tradição, quando morre algum parente, também evita comer carne, né? O dia de finados, etc. Então, uma coisa é o que está na doutrina, que é doutrina. Né? Outra coisa que é piedade popular, né? Às vezes a piedade popular, digamos, ela foge um pouquinho daquele que está na doutrina, né? Mas aí, doutrinalmente, aquilo que a igreja orienta, por obrigação, são esses 2 dias no ano, né? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. O jejum, ele não é apenas de alimento, né? A gente também pode fazer jejum de coisas que nós gostamos muito, né? E a gente abre mão voluntariamente, né? Justamente para a gente aprender a trabalhar mais a questão do autocontrole, né? Então, há pessoas que fazem jejum de televisão, jejum de internet, né? Ou pessoas que falam muito, fazem um pouquinho o jejum do silêncio, da língua, né? Enfim. Então, há outras formas também de fazer jejum. O Né? jejum Mas do WhatsApp. também do WhatsApp, né? Pois é, então são outras formas também de fazer o jejum na sexta-feira da paixão, né? Além da comida, né? E isso serviria também, é claro, para aquelas pessoas que, enfim, tá tendo alguma dificuldade aí na alimentar, né? De Cristo, padre, eu gostaria que o senhor falasse então o que é paixão. A gente ouve paixão de Cristo e aí há tantas festas, tantas peças teatrais em todo o Brasil, aqui na cidade do Recife mesmo, nos bairros, temos várias atrações e que esse ano não iremos ter devido à pandemia. Essa palavra, o que é paixão? A palavra paixão ela está relacionada ao ato de amor de Jesus. Né? Então, Jesus livremente, por amor, ele abraça uma cruz que era nossa. Né? Porque a cruz, ali Jesus abraçou e nela morreu para pagar os nossos pecados. Né? Então, a cruz que era nossa, uma culpa que era nossa, e ele assume para nos redimir de nossos pecados. Né? Então, aí vem a paixão do Senhor, foi por paixão, por amor, né? Que ele abraçou aquela cruz, que ele foi flagelado, que ele sofreu, né? Para que com ele nós pudéssemos também ir ao túmulo e com ele ressuscitar para uma vida nova. Né? Então, seria assim essa relação da palavra paixão com o ato de amor de Jesus. Né? E esse dia, que é o segundo dia do Tríduo Pascal, né? A celebração da paixão do Senhor. Né? Pois bem, então, a Via Sacra, veja, a Via Sacra, geralmente na Quaresma, quando nós rezamos a Via Sacra, nós fazemos 14 estações. Né?
Em outros momentos, fora da quaresma, a via sacra não é rezada apenas na quaresma, pode ser rezada em todo o ano. Em outros momentos do ano, aí a gente reza 15 estações, né? Acrescentando a ressurreição de Jesus. Mas sendo a quaresma um período que a gente está se preparando para a Páscoa, então a gente evita rezar a 15ª estação na via sacra que rezamos durante a quaresma, né? Mas então, justamente, a via sacra, ela vai ali, pelo menos no período da quaresma, vai até do momento em que Jesus é condenado à morte, que é a primeira estação, né, até o momento em que Jesus é sepultado, 14ª estação, né? E vai passando vários momentos, então, dali do sacrifício de Jesus, então, o momento em que ele cai carregando a cruz, né? Um momento em que ele se encontra ali com Verônica, que enxuga o seu rosto, um momento emocionante quando ele encontra a Nossa Senhora, né? Quando ele está carregando a cruz, né? Que naquele filme Jesus Cristo de Mel Gibson, né? Para mim, cujo nome é justamente Paixão de Cristo, ali, para mim foi um dos filmes que mais se aproximou realmente daquilo que Jesus sofreu, né? Então a gente vê ali uma ligação muito bonita de Jesus com sua mãe, né? Inclusive no momento em que Jesus encontra Maria ali naquele filme, quando ele está carregando a cruz, ali né, o diretor do filme faz questão ali de trazer a memória de Jesus, momentos da infância, né? Então, e achei bonita a comparação, o momento em que ele ali coloca Jesus enquanto criança caindo e Nossa Senhora indo ao seu encontro, né? Como uma mãe que, quando vê o filho cair, fica desesperada, né? Larga tudo para ir acudir o filho. Também ali naquele momento da cruz, né, certamente Nossa Senhora sofreu tanto quanto Jesus, né? Porque toda mãe vê seu filho sofrer, creio que ela sofre em dobro, né? E então, um momento muito forte, né? Como se Jesus ali buscasse forças ao ver a sua mãe, né? Enquanto todos abandonaram Jesus ali, estava Maria e João Evangelista, né? Eles foram até a cruz. E nesse Então, momento, inclusive, padre, se eu não estou enganado, Jesus fala para João que eis aí a tua mãe. isso. No Evangelho de João, né, justamente Jesus na cruz, né, uma das palavras que Jesus diz na cruz, algumas das frases, né, ele olha para João e diz, filho, eis aí a tua mãe, né? E olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho, né? Então, nós temos isso como João representando a humanidade, né? Então, através do apóstolo João, Jesus entregando Maria para ser mãe da humanidade. Um momento muito bonito, né, da igreja, né, nesse momento de Jesus, que ele traz aí, fortalece, né, o nome de Maria, né, e a importância dela para a igreja. Isso, né? Pois também uma das interpretações assim equivocadas também que se faz da tradição católica, né? Muitos dizem que nós colocamos Maria no lugar de Jesus, ou que nós adoramos Nossa Senhora, né? Mais uma vez eu digo, aquele que é católico praticante, conhece a doutrina da igreja, sabe muito bem que nós não colocamos de forma alguma Maria no lugar de Jesus, né? Maria, ela é uma seta que nos aponta para o seu filho Jesus. Agora, ela teve uma participação importante no plano de salvação. Ela não salva, mas ela teve uma participação importante, né? Tanto que, na nossa tradição católica, né, Deus preparou Maria desde sua concepção, é um dos dogmas marianos, a Imaculada Conceição. Preparou Maria desde sua concepção para ser a mãe do seu filho, né? Tanto que quando o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, ele a saúda dizendo, a ave é cheia de graça. Então, nenhuma outra pessoa na Sagrada Escritura é chamada de cheia de graça, né? O que é a graça? É a oposição ao pecado. Uma vez que a pessoa é cheia de graça, ela não tem mais espaço para o pecado, né? Então, todos nós temos graça e temos pecado também, porque somos santos e pecadores. Mas nós não somos cheios de graça, né? Justamente porque temos pecado também. Já Agora, Nossa Senhora, ela é a cheia de graça, né? Então ela tem a sua participação importante. Ela não salva, mas ela também não foi uma barriga de aluguel que Deus usou e depois jogou fora, né? Como algumas denominações cristãs acabam fazendo
Essa é a interpretação. A existência, a vida de Jesus, ele mostra o grande amor e a fé a partir dessa humanidade que ele vem. Isso, então, Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Nós sabemos que a Santíssima Trindade são três pessoas, né? Pai, O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai e o Espírito Santo são pessoas unicamente divinas, né? Tem uma só natureza divina. Já o Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na tradição cristã, não só católica, né, mas outras denominações cristãs, acreditam que Jesus tem duas naturezas, humana e divina, né? Então, ele, sem deixar de ser Deus, enquanto Deus ele sempre existiu, ele passou também a ser homem, né? Quando o Verbo divino, a palavra, se fez carne justamente no ventre da Virgem Maria e veio habitar no meio de nós, né? Foi que nós celebramos na quinta-feira passada a solenidade da Anunciação do Senhor, no dia 25 de março, né? Porque justamente de março a dezembro são 9 meses, né? Por isso que a gente celebra a concepção de Jesus no ventre de Maria no dia 25 de março, né? Para celebrar 9 meses depois o Natal. Aí a gente mostra, passamos aí pela paixão de Cristo e chega Cristo na cruz e vem a sua morte e a ressurreição. Qual o simbolismo que traz aí nesse momento, Padre Antônio Diego? Está lá Jesus do lado de dois, né, malfeitores, né, dois ladrões, e ali está ali aos pés, né, Maria, e depois tem a ressurreição de Jesus. Encerramos o segundo dia do Tríduo, né, nossa reflexão. A gente já entra no terceiro dia do Tríduo Pascal, que é o Sábado Santo, né? Então, na liturgia da Igreja, o Sábado Santo, a Vigília Pascal, ela deve ser celebrada após o pôr do sol, né? Então, por isso que, segundo o decreto do governo do Estado, no final de semana, as igrejas só podem funcionar até às 17 horas. Por isso, as vigílias pascais aqui em nossa diocese, em nossas paróquias, serão sem a presença dos fiéis, que não é possível celebrá-las antes do pôr do sol, né? Já que às 17 horas ainda tem sol. Então, nós vamos celebrá-la justamente sem a presença dos fiéis, porque vamos celebrá-la mais tarde, né? Justamente aqui será às 19h30. Né? Então, a Vigília Pascal, ela também tem uma liturgia muito bonita, né? A gente chama ela de Mãe de todas as Vigílias, né? Então, tem aquela primeira parte, a liturgia do fogo, né? A celebração da luz, é quando ali se abençoa o fogo que vai acender o círio pascal, que é aquela vela grande, né? Que simboliza o Cristo crucificado, e durante o tempo pascal, os 50 dias da Páscoa, de Pascal fica exposto, né, nas igrejas. Depois a gente tem a liturgia da palavra, né, são várias leituras, né, por isso que a Vigília Pascal ela se estende, né, durante um bom tempo, então são várias leituras, tanto do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, né. Depois nós temos a liturgia batismal, né, que é quando nós renovamos as nossas promessas batismais, né? Quando tem adultos que não foram batizados, se costuma batizar justamente na Vigília Pascal, né? E, por fim, a gente tem a liturgia eucarística, né? Então, são os momentos da celebração da Vigília Pascal, né? Pois bem, então, terminada a Vigília Pascal, na Vigília Pascal, a gente celebra, a gente proclama a ressurreição de Jesus, a Páscoa de Jesus, né? Então, nós cremos justamente que Jesus, ele venceu o pecado e a morte, né? E assim ele ressuscita para uma vida nova. Essa é a vitória de Jesus, né? O demônio, ele não queria que Jesus fosse crucificado, né? E olhe que antes mesmo de Jesus ser crucificado, nós meditamos isso em um dos domingos da Quaresma, né? Se não me engano, no primeiro ou segundo domingo, Jesus foi tentado, né, pelo demônio no deserto. A tentação do ser, do ter
e do poder. Né? Então, ele queria que Jesus ali negasse a cruz, que Jesus não abraçasse a cruz, né? Que ele já estava destinado a abraçar, justamente para nos salvar, né? Para nos redimir de nossos pecados, apagar aquele pecado original que nós herdamos de Adão e Eva. Né? Então, a ressurreição de Jesus é o sentido da nossa fé. Né? A gente sabe que naquele tempo de Jesus, algumas pessoas disseram que a ressurreição tinha sido uma invenção dos apóstolos, né? Tinha sido mentira dos apóstolos. Mas eu pergunto, quem é que dá a vida por uma mentira? Quem é que dá a vida por uma invenção? Né? Então, dos 12 apóstolos, um morreu de morte natural, né? Que foi João Evangelista, né? Outro se matou, que foi Judas. Né? Os outros 10, eles foram martirizados. Eles deram a vida justamente pelo anúncio do Evangelho. Né? E além dos outros seguidores, né, que sem fazer parte do grupo dos 12, mas que também seguiram Jesus e foram testemunha da ressurreição. Né? Então, ninguém dá a vida por uma mentira. Né? Então, justamente ali, aqueles que presenciaram a ressurreição de Jesus, né, eles continuaram a missão de Jesus, 12, depois 72, depois o cristianismo foi se espalhando, né, nas comunidades primitivas até tomar conta do mundo inteiro. Né? Então, o cristianismo juntando, né, católicos e protestantes, é a maior religião da Terra. Né? Então, como que uma mentira poderia fazer, né, que um movimento se espalhasse pelo mundo da forma que se espalhou o cristianismo? E por Então, tantos anos, né? E nada ser por tantos desmascarados, anos, dizendo assim, né? Nada sendo pois é, desmascarado se fosse mentira, né? exatamente. Né? Pois é, então nós cremos verdadeiramente que Jesus Cristo ressuscitou, né? E deu a vida para nos salvar. Né? E aí pronto. Já no domingo, aí a gente encerra o tríduo pascal. Né? São os 3 dias de preparação, né, para a Páscoa do Senhor. Né? Então, a quinta-feira, com a instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Sexta-feira, né, fazendo memória da paixão e morte de Jesus. E o sábado santo aí com a grande vigília pascal. Né? E depois da vigília, no dia seguinte, né, no domingo, então nós celebramos o dia da Páscoa, né? A Páscoa por excelência. Todo domingo a gente já costuma dizer que é o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição de Jesus. Né? Os judeus, até hoje, costumam guardar o sábado, porque o dia é consagrado a Deus no Antigo Testamento, aquele dia que Deus criou o descanso. Né? Ele tendo criado o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Por isso que é o dia consagrado a Deus. Mas na nossa concepção cristã, pelo fato do domingo ser o dia que Jesus ressuscitou, né, então nós cristãos guardamos o domingo, né, como o dia do Senhor por excelência. Né? Então, se todos os domingos já é o dia do Senhor, todo domingo a gente pode dizer assim que celebramos a Páscoa, então mais ainda no domingo de Páscoa. Né? E aí a missa de Páscoa é praticamente normal, né, como as demais, né? A diferença é que a gente costuma cantar, né, o Exulte, né, proclamação da Páscoa, como também fazemos, né, cantamos na Vigília Pascal, e também o Círio Pascal, né, que será exposto durante esses 50 dias de Páscoa, né, até Pentecostes, a solenidade do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, quando nós encerramos o tempo pascal. Né? E aí a Páscoa é um momento de festa, né? Grande festa, a festa é tão grande que a gente celebra a 8ª da Páscoa. Né? São 8 dias celebrando com toda a solenidade, né, a Páscoa do Senhor. E depois vem os 50 dias que também compõem a Páscoa, né, até Pentecostes. Muito bem, Padre Antônio Diego, eu queria trazer esse momento que Jesus, a sua trajetória, ele trouxe um exemplo de muita fé, porque mesmo sofrendo, mesmo sendo acusado, ele seguiu com a sua fé e dentro daquilo que ele tinha como missão aqui na Terra. Jesus, ele justamente já veio com a missão, com um propósito, né? E ele mesmo falou aos seus discípulos, desde que começou a formar ali o movimento cristão, né? Ele disse
quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Então, ele nunca mascarou o seguimento a ele. Né? Ele sempre deixou claro, quem quiser me seguir, vai ser feliz, vai. Mas também vai ter cruzes para carregar. Né? E então, se Jesus já passava isso, transmitia isso para seus discípulos, para seus seguidores, ele vivia isso plenamente. Né? Jesus ele vivia muito bem aquilo que pregava. Então, esse é o nosso desafio, enquanto seguidores dele, viver aquilo que pregamos também. Né? Então, por isso que Jesus não se intimidava, não tinha medo de perseguições. Né? Mas ele cumpriu muito bem a sua missão. Né? Tanto que várias vezes Jesus ele foi interpelado, questionado, né, pelos fariseus, mestres da lei, né, que eram, digamos, alguns grupos fundamentalistas do judaísmo do tempo de Jesus, né, que questionavam a sua fé, né, questionavam aquela novidade que ele veio trazer do cristianismo. Né, não que Jesus ele negasse a lei mosaica, né, ou seja, a lei do Antigo Testamento, de forma alguma. Quando alguém foi questioná-lo se ele estava negando ou mudando a lei, ele disse: eu não vim mudar a lei, mas vim dar pleno cumprimento a ela. Então, Jesus veio dar pleno cumprimento justamente através da lei do amor. Né? Então, a lei não é que a lei do amor vai ser uma lei que vai, quando vê coisa errada, vai fazer vista grossa, não é isso. Mas é uma lei, justamente, que vai ser proclamada para orientar os fiéis, não para condenar, né? Como os fariseus, os grupos fundamentalistas do tempo de Jesus faziam. Né? Então, muitas vezes não viviam aquilo que pregavam e obrigavam as pessoas a carregar pesados fardos. Né? Então, Jesus ele veio chamar a atenção a isso, né? Viver a lei do amor. Né? Tanto que, quando Jesus resume o decálogo, são os 10 mandamentos, em 2, né? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Justamente porque os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, os outros 7 ao próximo. Né? E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, aí estamos resumindo a vivência dos 10 mandamentos. Padre, um dos nossos preceitos como católicos é, nesse período, fazer também a confissão. Como é que vai ser feito nesse momento de pandemia a confissão? E nós temos 2 formas de confissão. Né? Tem a confissão auricular, que é aquela confissão pessoal, né, o padre e a pessoa, e tem a confissão chamada comunitária. Né? No entanto, o que a Igreja orienta é que as confissões comunitárias sejam celebradas em lugares de missão, né, onde tem pouquíssimos padres, né, em que o acesso das pessoas é muito difícil. Né? Na realidade, pelo menos aqui da Arquidiocese de Recife, não convém fazer confissões comunitárias. Né? O ideal é fazer confissão auricular, né? A confissão individual. Então, em tempos normais, pelo menos desde que chegar aqui na paróquia, nós fazíamos o chamado mutirão de confissões. Né? Vinham vários padres em um determinado dia da Semana Santa, geralmente eu fazia na terça-feira da Semana Santa, e aí a gente atendia os fiéis, né? A igreja ficava praticamente lotada, né? Vinham uns 10 padres, mais ou menos, para a gente atender os fiéis. Geralmente a gente atendia das 7 da noite, aí dizia até perto de meia-noite, né? Mas diante dessa pandemia, infelizmente, não foi possível, né? Muita coisa a gente teve que adaptar a essa realidade da pandemia, né? Tanto que ano passado a gente não pôde celebrar nem um dia da Semana Santa presencial. Né? Esse ano, pelo menos, a gente vai ter a graça de celebrar a quinta, a sexta e o domingo, né? De forma presencial. Né? E então entra nessa adaptação as confissões, né? Que o arcebispo orientou justamente que cada padre orientasse nos fiéis de sua paróquia, aqueles que tivessem muita necessidade de confissão, né? Que combinasse com o padre, né? Que eu tenho feito, algumas pessoas assim têm combinado comigo, né? Entrando em contato, né? Para saber o dia. Então, a gente não pode marcar um dia e horário específico para aglomerar, né? Mas aquelas pessoas que esporadicamente me procuram, né? Então a gente combina um dia e um horário para atender, né? Sem formar fila, né? Sem formar aglomeração.
E aquelas que não tiverem condições, Deus vai entender, né? Deus vai entender, né, que diante dessa pandemia não foi possível, né? A gente também não pode ser fundamentalista nesse momento, né? Claro, o ideal é que todos se confessassem, né, direitinho, como orienta a igreja, todo cristão católico deve se confessar ao menos uma vez por ano, né, justamente nesse período da quaresma, da Páscoa, né? Mas aqueles que não forem possível, Deus vai entender e na próxima ocasião que for possível, aí sim a pessoa poderá se confessar. Padre, com a pandemia, o que mudou na sua vida, na vida da igreja, com esse momento de pandemia? Um momento muito difícil, onde tantas pessoas precisam de alento, de uma palavra, de um alimento. Pois é, meu irmão. A igreja ela sempre foi essencial para a humanidade, né? No sentido de é, levar o pão da palavra e o pão da Eucaristia, além do pão da caridade, né? São três pães, né? E sobretudo nesse momento assim tão difícil dessa pandemia que mexeu tanto conosco, não só com aquelas famílias que perderam seus entes queridos, né? Ou aquelas pessoas que faleceram, aquelas pessoas que sofreram, pegaram a Covid, mas se recuperaram, mas muitas também entraram em depressão, muitas também estão passando fome, né? E aí entra a essencialidade da fé, né? Seja presencial, seja online, né? Mas a fé é essencial no sentido de nos alimentar, né? Porque diante de tanta pressão, muitas pessoas certamente surtaram, né? Ou fizeram alguma besteira, etc., ou tentaram tirar suas vidas, porque não é fácil. E como é importante Deus nesses momentos difíceis, né? Seja presencial, seja virtualmente, né? Então, enfim, a igreja, ela, como desde o ano passado, por exemplo, foi mais rigoroso, no sentido de que a igreja passou 4 meses fechada, né? Pelo menos aqui em Pernambuco foi assim, né? 4 meses fechada, de março até o final de junho, né? E aí tudo se adaptou de forma virtual. Forma virtual, as paróquias quase todas tinham a sua PASCOM, as que não tinham criaram a PASCOM, né? Aqui a nossa PASCOM, graças a Deus, se fortaleceu muito, né? Hoje é uma das melhores da arquidiocese, e a gente pôde transmitir, né, todas as celebrações, como também tem a opção de acompanhar as missas pela televisão, pela rádio. É claro que não é a mesma coisa, mas foi a forma que encontramos, né? E quando as coisas foram melhorando no passado, e as coisas foram fluindo, foram voltando, né? Então, nós tivemos grandes festas que foram adaptadas, né? Por exemplo, aqui na paróquia, a gente teve nossa festa que foi adaptada, mesmo no sentido da pandemia. Ali no final do ano as coisas estavam mais tranquilas, né? Então, todo mundo usando máscara, distanciamento, com álcool em gel, né? Então, a gente teve aqui perto a festa do Morro da Conceição, que é a maior festa religiosa do Estado, mas que conseguiu também se adaptar, né? De forma presencial, sem procissão, mas os fiéis respeitando ali o distanciamento, a máscara, o álcool em gel, né? Então, eu digo com toda segurança, e todo mundo sabe, as igrejas, principalmente a Igreja Católica, é a instituição que mais obedece às regras, né, de distanciamento, os protocolos de segurança, higiene e tudo mais, né? Então, é claro que com esse agravamento, infelizmente, né, tivemos que o fechamento novamente das igrejas durante um mês, né? Agora vamos reabrir a partir de quinta-feira, né? Enfim, só que eu acho que essas restrições aí são necessárias, sim, claro, são necessárias. Esse vírus existe, ele não é uma utopia, ele está matando muita gente, e a gente precisa usar todos os protocolos, a máscara, o gel, distanciamento, né? Mas, assim, a igreja é quem mais seguiu esses protocolos, né? Quem mais obedeceu. Então, acho que o lugar mais difícil de alguém pegar é na igreja, né? Então, a gente vê, os ônibus estão cheios, né? Concessionárias abertas e etc., enfim, né? Filas e tudo mais, né? Que na igreja é tudo muito bem organizado, né? Até conta da educação da fé, né? Mesmo aquelas pessoas que não são muito bem educadas, mas na igreja, ela ali se sente, né, se sente, necessariamente ela se sente convidada a ter ali uma educação, né? E,
E por isso que a gente conseguiu, pelo menos nas igrejas, controlar tão bem, né? Essa questão de se adaptar tão bem a essa questão da pandemia. Né? A pandemia, o senhor vê como sendo um castigo de Deus? Porque foi na humanidade toda que está morrendo milhares de pessoas. Olha, eu não chamaria de castigo de Deus, né? Acontece que na história da humanidade, a humanidade passou por provações, né? Então, esse vírus, a gente pode dizer, é uma provação, é uma cruz que estamos carregando, né? Mas eu não diria como castigo de Deus, né? Deus, ele não castiga, né? Às vezes ele chama a atenção, mas ele não castiga, né? Então, eu não chamaria de castigo de Deus, chamaria de momento de provação, né? É um momento difícil, estamos sofrendo muito, sim, mas, assim, eu acho que depois que tudo isso passar, a humanidade será melhor, né? O mundo será melhor. Nós, com essa pandemia, nós podemos observar mais, né, como o mundo todo, a gente pode dizer, o mundo todo é um só povo, né? Porque a doença começou ali na China e se espalhou pelo mundo inteiro. Que às vezes a gente olha para um país do outro lado do mundo, né? Acha assim uma realidade tão distante, né? Mas assim, tanto as coisas boas como também as coisas ruins que acontecem em um lugar, pode se espalhar pelo mundo inteiro, né? Então, eu creio que depois disso nós vamos refletir mais no sentido de valorizar mais a nossa vida, valorizar mais a vida do próximo, né? Respeitar mais o próximo, né? Porque tantas pessoas aí perderam parentes, entes queridos, né? E acho que a partir dessa aprovação aí, né, imposta pela pandemia, então vão se tornar pessoas melhores, né? Eu estou torcendo para isso, né? E creio que isso vai acontecer. Padre Antônio Diego, Paróquia Santa Maria Mãe de Deus, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso canal, no Conexão Beto Andrade, né, trazer um pouco, né, da paixão de Cristo, um pouco desse momento que estamos vivendo e estamos passando. E eu queria deixar o microfone aberto para o senhor falar o que o senhor quiser, para quem o senhor quiser falar. Inclusive, estamos vivendo esse momento que muitas pessoas precisam de ajuda e a igreja também precisa da sua manutenção. Pois é, então eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? Esse momento que a gente está passando é difícil, né? Mas é um momento passageiro, né? É uma tempestade passageira. Assim como Jesus no Evangelho acalmou a tempestade, ele também vai certamente acalmar essa tempestade dessa pandemia que estamos passando, né? Então, eu preciso ter Deus no coração, não perder a fé, mesmo afastado fisicamente da igreja, mas acompanhar as celebrações, todo dia tirar um momento para rezar, ler a palavra de Deus, de preferência o Evangelho do dia, né? E aí a gente vai fortalecendo a nossa fé, né? E é claro também trabalhando a questão da caridade, né? Então a Arquidiocese está fazendo uma campanha aí de alimentos não perecíveis, né? Então as paróquias também, então a gente pede, sobretudo quem morar aqui na região da Macaxeira, puder e quiser trazer algum alimento não perecível, né? Porque a gente tem notado nesses dias de restrições um aumento considerável de pessoas pedindo auxílio nas igrejas, né? Então, quem puder trazer algum alimento não perecível aqui na Macaxeira, né? De modo especial nos horários de missa, mesmo que você não venha para a missa, mas vai ter gente na porta e você pode ali trazendo, se identificando, dizendo que veio trazer um alimento não perecível. Então, nas missas de domingo, e lembrando que a partir desse final de semana vai ser presencial, né? Então você pode vir para a missa e trazer, né? Mas então a gente pede a você que possa ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade, né? Trazendo aqui na igreja, levando lá também na cúria, na sede da arquidiocese, nas graças, né? E também, se você vê algum vizinho que está passando por necessidade, às vezes alguém mora do seu lado, né? Está passando necessidade e você talvez não esteja percebendo, né? Então, como é importante a gente ter esse olhar caritativo, né? De amor para com o próximo. Então, essa mensagem de esperança, né? Não se desespere, não perca a fé, né? Supere, se você está com depressão, né? Está aí passando por dificuldades emocionais, né? Saiba que você vai superar isso, né? Vai superar isso com fé em Deus, você vai superar isso.
desejar uma feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa aí para você, Beto, e para todos aqueles, para sua família, para todos aqueles que nos acompanham, né? Que com Jesus nós possamos ressuscitar para uma vida nova. Padre, eu quero lhe pedir a bênção sacerdotal. Meu irmão, então, vamos pedir a Deus nosso Senhor invocar, né, essa bênção de Deus sobre todos aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Maria, Mãe de Deus, venha sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre sua casa, sobre sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Antônio Diego, muito obrigado. Estivemos aqui com o Padre Antônio Diego, da paróquia Santa Maria, Mãe de Deus. E eu quero já pedir a você, meu amigo, minha amiga, que se inscreva no canal e dê aquela curtidazinha e faça o seu comentário. E sigamos, né, com muita fé nesse momento de pandemia.